Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições na Palavra do Senhor, no livro dos Salmos. Estamos expondo em sequência alguns dos Salmos reais e hoje nós vamos ao Salmo número 22. Então, abra a sua Bíblia, por favor, e acompanhe com atenção a leitura da Palavra do Senhor para a nossa instrução em mais essa semana. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça. Desculpa, irmãos. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Bom, há muitas dúvidas aqui no princípio do Salmo, justamente na inscrição do que é o primeiro verso na Bíblia hebraica, no texto massorético, quando ele diz ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Essa palavra de instrução provavelmente é uma instrução da melodia de alguma música, algum cântico que já é conhecido e que deveria ser usada essa melodia com a instrução do Salmo. Há várias outras tentativas de interpretações, mas provavelmente essa é a mais simples.
Fora isso, a gente só tem a certeza dessa instrução de que esse foi um salmo escrito por Davi. E ele relata aqui o clamor de livramento de um justo que sofre pela pressão dos seus inimigos e o efeito do livramento do Senhor sobre aqueles que recebem desse livramento. Então, é o clamor do que sofre e o efeito sobre esse que sofre da salvação que vem pelo Senhor. Muitos comentaristas tentam, de alguma forma, elencar o momento da vida de Davi em que esse salmo foi escrito, mas provavelmente o mais fácil de imaginarmos é de pensar que aqui Davi fez uma compilação dos vários momentos nos quais ele passou por dificuldade e por sofrimento. Nós não temos evidência específica de nenhum momento específico da vida de Davi que possa tê-lo levado a escrever esse salmo. Então, a maneira mais tranquila de abordá-lo é de olhar para ele, entender desse salmo como que falando de um justo idealizado, um justo qualquer, uma pessoa que teme ao Senhor, que é um modelo de justiça, mas que ainda assim sofre. Então, esse salmo ele acaba sendo, de uma certa medida, aplicado a todos aqueles que temem o Senhor, aqueles que são justificados por Cristo e que acabam por provar o sofrimento em algum momento da sua vida. E um sofrimento tal que muitas vezes o sentimento é de que como se Deus o tivesse abandonado. Mas para além dessa perspectiva, quando nós olhamos toda a Escritura, a gente vai ver que esse salmo é um dos salmos que tem várias citações no Novo Testamento. São 13 vezes em que alguns dos versos desse salmo são citados no Novo Testamento. E mais especificamente dessas 13 vezes, 9 delas são citadas, ou são aludidas, ou são, podemos dizer que, encaradas ou encenadas no momento da crucificação. Então isso nos dá um indício de que, de maneira final, o cumprimento maior desse salmo, ele se dá nos sofrimentos do Messias, no sofrimento do Senhor Jesus, no sofrimento do Rei, que é servo, que é o servo sofredor. Embora não se aplique exclusivamente a ele, mas de maneira última, ele vai se aplicar a esse rei, não apenas a Davi, mas o rei apontado por Deus, o Pai, que é o servo sofredor. Então nós vemos aqui o clamor do rei sofredor, que traz salvação a todos os aflitos. Então nesse salmo nós vamos ver aí a figura do rei salvador, o sofrimento, o clamor no sofrimento do rei sofredor, que traz salvação para todos os aflitos que nele confiam. Então, nos primeiros versos, do verso 1 ao 10, nós vamos ver aí o clamor pela ação de Deus em meio ao sofrimento. Há, a princípio, já uma invocação por Deus, um chamado por Deus, um clamor de angústia pelo Senhor. O verso 1 ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Vejam, esse é um clamor desesperado, irmãos, de alguém que deixou toda a possibilidade de tentar se salvar por si mesmo, de alcançar a salvação pelo poder da sua própria mão, pelas coisas que eles estão ao redor, e buscou auxílio no Senhor, auxílio em Deus. A angústia do justo aqui ela fica bastante evidente por conta do sentimento de abandono, que é relatado no final do verso 1 e no início e no final do verso 2. No final do verso 1, ele diz: por que me desamparaste? Se sentiu abandonado. Porque se acham longe a minha salvação. Salvação distante. No verso 2, o clamor de dia e de noite, que não há nenhuma resposta. Quando nós olhamos para o sofrimento do justo dos justos no Antigo Testamento, geralmente eles vêm quando o povo de Deus não vive na prática da justiça, quando o povo de Deus peca contra Deus. Então, muitas vezes assim, o povo de Deus cai no seu desfavor, Deus o corrige com varas. Mas o que nós vemos nesse salmo é que aqui não há nenhuma indicação ou sugestão de que aquele que está clamando, o salmista ou o rei sofredor, tem algum pecado específico pelo qual Deus o esteja castigando
ou pelo qual Deus tenha lhe dado as costas, esteja assim, de alguma maneira, deixando o justo desamparado. É um clamor por salvação que não se faz ouvir. Ele usa aqui, porque se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido. É um rugir por socorro que não se tem resposta. A desolação dele, do salmista, vem porque, veja o verso 2, ele diz: Deus meu, clamo de dia e não respondes, também de noite não tenho sossego. Ou seja, é um clamor diuturno ao qual ele não tem retorno algum, ele não vê sinal de resposta. Então esse é o clamor que é feito a Deus para que venha o socorro. O uso dessas palavras aqui, no verso 1 especificamente, é visto lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso 46, quando o Senhor Jesus, já na cruz, diz, Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então esse é um dos versos que mostra como esse salmo ele faz referência direta ao Senhor Jesus. Jesus Cristo era inocente, era santo, totalmente justo, o homem que guardou perfeitamente a lei de Deus, o homem que vivia para fazer a vontade do seu Pai. Mas quando ele tomou o lugar dos pecadores, quando ele assumiu sobre si a culpa do seu povo, quando ele tomou sobre si a punição dos seus pecados, naquele momento, todos os seus discípulos o abandonaram e até mesmo o Pai não lhe deu socorro no seu pior tormento. A presença reconfortante do Pai é tirada dele ali. É como se o Pai voltasse as costas para ele. Alguns teólogos dizem que até nesse momento Jesus perde a condição de bem-aventurança, da felicidade que ele desfrutou com o Pai desde toda a eternidade. Ali ele sentiu o terror do aguilhão da morte, ele sentiu a completa ira de Deus em cima de si, a justa ira do Senhor contra os pecados que ele tomou sobre si. Então ali ele é desamparado e clama: meu Deus, o Deus meu, por que me desamparaste? Mas é justamente nessa cena terrível de desamparo do eterno Filho de Deus que são demonstrados também o amor maravilhoso do Senhor, a condescendência de Deus, a sua santidade perfeita que exige que o pecado seja punido, uma justiça que não pode ser violada, uma sabedoria sem limites, para continuar sendo ainda justo e santo ao mesmo tempo. Uma coisa grandiosa, a qual nós muitas vezes não conseguimos compreender. E ele faz isso por pecadores como nós. Vejam que aqui nós podemos nos lembrar que, embora o Pai sempre ouvisse o Senhor Jesus, os irmãos bem lembram, no episódio em que Jesus ressuscita Lázaro, está registrado em João no capítulo 11, antes de fazer o milagre, de fazer com que Lázaro saia do túmulo, Jesus diz, nos versos 41 e 42, João 11, 41 e 42 diz: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tu sempre me ouves. Mas nesse momento, ali na cruz, o Pai virou as costas para o Filho. Nesse momento ele não ouviu o clamor do seu Filho amado, do Rei sofredor. Ele fez isso justamente, irmãos, para que pela sua justiça, agora, nós fôssemos sempre ouvidos pelo Pai. O Pai virou as costas ao Filho para que pela justiça conquistada por Ele, Ele não precisasse virar mais as costas para nós. Assim Ele
Nós vemos no sofrimento do Rei Sofredor a nossa salvação, o caminho para que nós possamos nos achegar novamente a Deus, para que Deus nunca mais vire as costas para nós. Aí está a beleza do Evangelho. E é baseado nisso que a gente olha toda a sequência do Salmo, né? O Cristo sofredor, desamparado em favor dos seus, mas que serve ainda como um exemplo para nós, para que em meio às nossas lutas e os nossos sofrimentos nós lembremos de para quem nós temos o caminho aberto, a quem nós podemos correr para clamar, tendo nele o exemplo daquele que clamou e não foi ouvido para que nós fôssemos ouvidos. Mas ele acrescenta, na sequência, o salmista então vai mostrar que ele tem uma razão para confiar. Ele olha para a história, ele olha para o passado, ele sabe que Deus é santo, que Deus é totalmente justo, e ele então não desampararia o justo eternamente. Veja, o verso 3 do salmista diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Deus que é santo, que é altíssimo, como a gente tem estudado na confissão de fé, aquele que é totalmente elevado, aquele que é único, aquele que é sem igual, aquele que é totalmente puro, que é distinto de toda a criação. Ele é quem olha para o povo de Israel. E saber que Deus é santo, né? Se estamos em Cristo Jesus, deve nos dar a confiança de que por meio dele nós seremos livrados de maneira final dos sofrimentos. Nós não havemos de enfermar eternamente, nós não havemos de perecer eternamente. Mas essa mesma santidade traz terror para aqueles que não estão nele, porque ele é justíssimo. Ele não inocenta o culpado de forma alguma, mas para aqueles que estão nele, ele diz: tu está aí entre os louvores de Israel, e ele não permitirá injustiça para sempre. O salmista reconhece então a santidade de Deus e que esse Deus santo há de salvar o povo que ele separou para si. Ele viu isso acontecendo de contínuo na história do povo de Deus. Veja os versos seguintes, ele diz: os nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, e a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Olha a história dos patriarcas, olha para bem antes deles. Olhe, por exemplo, para aquilo que sofreu o povo de Deus quando estava no Egito, sendo feito escravos. Então o povo clama ao Senhor e diz lá no início do livro do Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo e lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e assim levantou Moisés para salvar o seu povo daquela condição de sofrimento extremo. Os pais confiaram nele, não foram desamparados. A palavra utilizada aqui para confiar é a mesma que também usada para traduzir, que também é traduzida por fé. Eles creram, eles tiveram fé no Senhor, puseram a fé no Senhor e assim não foram desamparados. E ele continua, mas é triste, né? A gente olha, espera, muitas vezes não de imediato salvo pelo Senhor, mas continua confiantemente esperando nele. Mas enquanto fazemos isso, por vezes nós vemos aí a falta de compaixão, a falta de empatia pela dor daquele que sofre. E isso é demonstrado também aqui de maneira última nesse sofrimento descrito aqui por Davi. Mesmo com razão para confiar no Senhor, o justo olha aqui para a sua condição e ele vê que ele não está sendo tratado nem mesmo como se fosse um ser humano. No verso 6 ele diz: mesmo eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Essas palavras, irmãos, elas se assemelham em muito com aquilo que Isaías vai profetizar lá no capítulo 52 e 53 da sua profecia. Isaías 53, a gente sabe, é basicamente o Evangelho descrito com todas as letras no Antigo Testamento. E lá, o que o profeta diz? Isso se cumpre, mais uma vez, perfeitamente em Cristo. Mas vejam, Isaías 52, o profeta diz:
Isaías 52:14. Como pasmaram muitos à vista dele, falando acerca do servo sofredor. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. No 53, versos 2 e 3, ele diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Falando ainda acerca do Messias, ele não tinha aparência nem formosura, odiámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era, desse verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E aí agora, quase que literalmente, é comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui é para nos mostrar que esse rei sofredor, ele veio e foi rechaçado por todos os seus, abandonado por todos os seus. É como diz lá João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que eram seus, mas os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. E é muito interessante quando a gente vai lendo ali todo o Evangelho de João na sequência e consegue perceber a grande divisão que há no livro entre a primeira parte do livro, em que Jesus vem trazendo os seus sinais, começando lá em Caná, quando ele transforma a água em vinho, até o momento em que ele ressuscita Lázaro, e a gente vai vendo que no decorrer desse percurso todo, muitos estão ali vendo, seguindo, enquanto tantos outros vão o acompanhando, mas apesar de todos os sinais, a única coisa que lhes vem à mente é tirar a vida de Jesus, é dar um fim nele para que se mantenha o status quo da religião, pelo medo político. Vários fatores se somam nisso aí, mas o ponto é que ele foi rejeitado em todo esse período. E a segunda parte do livro, a gente pode dizer que é o chamado agora o livro da glória, que é do momento onde Jesus afirma resolutamente para os seus discípulos que é a hora do Filho ser glorificado. Então começa a sua caminhada para a cruz, e essa rejeição ela vai subindo, ela vai crescendo ao ponto de não apenas tramarem, mas concretizarem o assassinato, a morte do Senhor Jesus por meio de um tribunal iníquo. E em tudo isso, né, a gente vê não apenas a dureza do coração, mas o prazer que eles tinham em ver o sofrimento do Senhor, que mais uma vez é como retratado aqui vividamente pelo salmista. Davi experimentou isso em parte, Jesus experimenta-o de maneira última. Nos versos 7 e 8 diz lá: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Verso 8 diz: confiou nele, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Os inimigos balançam a cabeça, abrem a boca com gestos ou palavras sem nenhum tipo de compaixão, e de maneira zombeteira mandam com que ele mostre agora que de fato é o Filho de Deus. E literalmente isso acontece de maneira última na cruz. Mateus 27, os versos 39 e depois o 43, diz assim, toda a sessão, 27 do 29 ao 43, os irmãos percebam, ele diz: então os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. E de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? Rei Israel, desça da cruz e queremos nele. Verso 43, confiou, pois, em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disseste: sou filho de Deus. Então, no momento de maior, nem ali no momento de maior angústia, ele teve descanso. Recebeu a pura afronta daqueles que o cercavam. Então, ninguém espera que Deus fosse salvá-lo ali.
A gente olha para essa parte, olha para o sofrimento do Senhor Jesus, para aquilo que Ele passou. Nós somos impelidos, mais uma vez, pela própria palavra de Deus, a lançar sobre o Senhor as nossas aflições. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, ele diz: façam isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, embora pareça implacável a perseguição, a dor e o sofrimento, nós só temos ao Senhor para quem clamar, ao Senhor para quem derramar o nosso lamento. Devemos fazê-lo com confiança e não devemos esperar que, à medida em que nós passamos pela dor e o sofrimento e clamamos ao Senhor, não devemos esperar que as pessoas respeitem isso. Não devemos esperar que as pessoas olhem para nós e vejam essa como uma atitude boa, possível, adequada. É bem provável que muitos zombem de nós, que tememos ao Senhor, à medida em que nós depositamos nele a confiança no meio do sofrimento. O próprio Senhor Jesus teve isso testado à prova na cruz. Toda vez que eu leio essa sessão que nós vimos lá do capítulo 27, eu fico pensando, e se fosse qualquer um de nós, né, qual seria a nossa reação? Qualquer um de nós facilmente teria se irado, talvez ali, como homens, né, descido da cruz, clamado ao Senhor, como fez o profeta, e pedido que descesse fogo do céu para destruir todos. Mas o Senhor foi compassivo, Ele clamou ao Pai para que lhe trouxesse conforto na angústia, enquanto a multidão, aqueles que cercavam o seu sofrimento, simplesmente zombavam dele sem fim. Assim também nós devemos padecer muitas vezes, sem perder a nossa confiança no Senhor, não esperando, irmãos, que as pessoas tragam conforto ou que entendam a nossa fé no Senhor. Como aconteceu com o próprio servo do Senhor, Jó, o justo Jó, depois de todo o seu sofrimento, em vez das palavras de conforto, ele tem lá a sua mulher que vai dizer para ele: não tem outra coisa para você fazer agora, simplesmente amaldiçoa esse teu Deus e morre. Talvez seja isso o que nós venhamos a ouvir, mas nós devemos lançar a nossa confiança no Senhor e esperar nele, esperar com confiança. E nós vemos isso aqui nas palavras do salmista, como ele faz, no verso 9 até o verso 11, ele diz: contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti eu me entreguei desde o meu nascimento. Então, diante de toda a zombaria, o que foi que o justo fez? O rei sofredor, diante de todas as palavras que foram lançadas sobre si, ele mostrou a sua confiança no Pai. Mostrou que a sua confiança ela não é condicionada ao tempo ou à circunstância. E aqui ele fala, né? Desde a concepção, ele entregou, a sua vida estava nas mãos do Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a mesma coisa, né? O pequenino Salvador não deixou de desfrutar da alegria de Deus desde o ventre da mãe. Ele foi crescendo em graça e no conhecimento do Senhor, cheio de graça e de verdade. Deus, o Pai, derramou sobre ele o Espírito sem medida e o preservou. E no Evangelho de João nós vemos isso bem. Em várias ocasiões as multidões arremeteram contra o Senhor Jesus para matá-lo e Deus sempre o livrou. Então, o momento em que ele precisou chegar à cruz. Então, a súplica que ele faz em meio a todo esse escarnecer é simplesmente para que o Senhor não se distancie. Verso 11, ele termina dizendo: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Então é a Ele a quem devemos dirigir o nosso clamor. Clamor que nós devemos dar ao Senhor em meio às nossas angústias, como fez o rei Davi, como clamou o Senhor Jesus em última instância, para que nós pudéssemos clamar hoje também, certos de que seremos ouvidos. Aqui dos versos 11 até o 21, ele vai mostrar
o quão grande era esse terror. Então o salmista ele vai pintar um quadro com a figura para que fique nítido o sentimento de angústia, o perigo iminente ao que ele estava sujeito. Então aqui é uma outra sessão de lamento dentro desse salmo, mostrando que não era qualquer coisa que o abalava a tal ponto de clamar e ficar com esse sentimento de que o Senhor não estava o ouvindo, ou que essa era uma coisa por só menor. Então o salmista vai usar várias linguagens para descrever, para lamentar a sua situação. Isso é algo bem gráfico. Primeiro ele diz lá no verso 12, está sendo cercado como que por touros de Baçã. Diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Touro é uma imagem de um animal forte, de um animal feroz, um animal orgulhoso, um animal cruel. Lembre-se de que quando os israelitas saíram do Egito e foram ao deserto, e lá Moisés subiu para receber as tábuas da lei, quando eles caíram naquela idolatria e criaram uma imagem do Senhor, fizeram a imagem do Senhor como um bezerro, um touro, porque para lembrar, né, o intento era esse, de que o Deus que os tirara de lá era um Deus forte, um Deus, como vinha sendo repetido, que com mão forte e com braços estendidos havia tirado de lá. Então Bazã é a região que ficava ali do lado do Jordão, perto da nascente fértil, e que criava um ambiente propício para a criação de touros selvagens. Então o justo está aqui como que sendo cercado por touros ferozes de quem ele não tem como escapar. E é interessante quando a gente pensa nessa ferocidade, ou na implicação do touro. Na língua inglesa, a palavra bull significa touro, né? E é justamente daí onde vem a palavra bullying, que é essa perseguição ferrenha sobre alguém. Então você vê aí que tipo de tormento estava sendo perseguido o salmista. Ele fala aqui que esses touros, verso 13, contra mim abrem a boca como o leão que despedaça e ruge. Então aí muda a figura do leão. A gente sabe, o leão, um grande caçador, o rei das selvas. E essa perseguição constante, como que de touros, como que do leão que abre a boca para devorar, traz o esgotamento do salmista, versos 14 a 18. Então ele vai dizer como se encontra o seu coração diante dessa perseguição. São imagens fortemente descritivas de uma pessoa em grande aflição, em grande angústia. A coragem foge, a força foge, e aí basicamente tudo se esgota, como eu falei lá no princípio, né? Clama, o clamor a Deus quando ele vê que não há nada mais que ele possa fazer por si mesmo, dentro das coisas que estão dentro da sua responsabilidade de fazer para se salvar. Então chega aqui um momento em que não há outro lugar para correr que não simplesmente Deus agindo de maneira extraordinária. Então ele está aí a se esgotar totalmente. Os versos 14 a 16 ele diz lá: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte. Então, a exaustão, a língua seca, como aquele que está sem ter mais como tomar fôlego, está basicamente caindo. Ele diz, verso 16: cães me cercaram e uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. E a gente muitas vezes olha para esses versos e tenta fazer a associação direta, né? A tradução foi feita aqui por traspassar, a gente também por fim traduziu. Pensa que há essa associação entre a crucificação, né? O traspassar as mãos e os pés. Só que a tradução dessa passagem ela é bastante problemática, porque a palavra que é traduzida aí por traspassar é a mesma palavra que se traduz o substantivo leão. Então, se fosse traduzir literalmente, é como um leão, minhas mãos e meus pés. Aí dá para você tentar entender o que o leão faz.
com mãos e com os pés. No sentido figurado, talvez com a violência do leão acertaram minhas mãos e meus pés. Não há nenhuma referência direta desse verso no Novo Testamento com essa linguagem. Então, mas se você pensa em violência contra as mãos e os pés, a gente pode fazer associação com a cruz, sim, mas não está muito claro isso no texto. E o ato final de escárnio está o fato de ele estar desconjuntado a ponto de contar seus ossos. Verso 17 diz: posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e escarnecendo de mim. E além disso, eles tomam as suas vestes e lançam sortes sobre elas. Lançam sortes para ver quem é que vai ficar com a peça de roupa. Ele diz, verso 18: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso, mais uma vez, foi vivido literalmente pelo Senhor Jesus, como é registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, no verso 35, onde ele 27:35, onde ele diz: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sortes. Então está aqui a descrição de todo o sofrimento, angústia de morte. E o que ele faz aí? Ele apela finalmente a Deus para que o socorra. É o retorno do clamor em meio à aflição última sobre si. Os versos 19 ao 21 é esse clamor, e logo em seguida vem a resposta do salmista depois de clamar com confiança diante do Senhor. Mas, por enquanto, pelo final da aflita, os versos 19 ao 21, ele diz: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Aqui está a ideia de como reiterar aquilo que está lá no verso 1, clamar Deus meu, né? Então agora ele faz esse apelo urgente: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, dá-te pressa em socorrer-me, em livrá-lo da espada. O verso 20 ele diz: livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Era um livramento de morte, era o clamor para que a sua vida fosse poupada, a sua vida fosse preservada. Os inimigos são reiterados mais uma vez. Ele vai dizer lá: salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. E aí a confiança dele. O Senhor responde. Em meio a todo o seu terror, em meio à sua angústia, ele clama dizendo: sim, o Senhor responde. Com certeza, então, de que ele é ouvido, e assim a gente deve fazer, depois de orar com a confiança de que o Senhor pode nos socorrer. Seguir com uma gratidão, uma resposta gloriosa de louvor ao Senhor, que nos salva nas nossas maiores aflições, e salva da aflição última, a quem o Salmo se refere, a Cristo que nos livra da morte eterna. Então, a gratidão pelo livramento é mostrada aqui dos versos 22 ao verso 26. O verso 22 ele vai dizer lá, verso 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vejam um contraste, irmãos, que há: Deus meu, porque me desamparaste, no começo do Salmo, e agora de olhar para o Senhor e dizer: eu vou cantar esse grande nome a todos aqueles que temem também o Senhor. Eu vou proclamar o nome do Senhor aos meus companheiros, aos meus irmãos. Vejam que há aqui uma reiterada repetição de nomes que no fim das contas vão dar no mesmo. É o espalhar da alegria, do contentamento, daquilo que ele recebeu do Senhor, aqueles que temem ao Senhor. Ele diz lá no verso 22: a meus irmãos declararei o teu nome. No final do verso 22 ele diz: fará isso no meio da congregação. Depois ele diz: os que temem ao Senhor. Depois: glorificai todos, descendência de Jacó, reverenciai todos, posteridade de Israel. Então é algo, um engrandecimento, uma glorificação do nome do Senhor, que começa dos mais próximos e vai se expandindo até a posteridade do povo de Deus. E a razão para isso é porque o Senhor se lembrou do seu aflito. O Senhor o respondeu quando ele clamou por socorro. Ele diz no verso 24, né?
pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, de maneira final, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Mais uma vez, a Cristo não ouviu desse socorro, para que o salmista pudesse ser socorrido. É por ele também, por nós, irmãos, que ele faz isso. Agora sim, nós podemos clamar e ter a certeza de que ele vai nos ouvir. O livramento e a salvação dada pelo Senhor é o motivo mais básico pelo qual nós devemos nos empenhar em fazer conhecido o nome do Senhor. Vejam que de todas as coisas que nós podemos experimentar da mão de Deus aqui na terra, não há algo que se compare com a salvação que Cristo nos trouxe pela sua vida, morte e ressurreição na cruz. O fato de termos sido alcançados pelo Senhor deve nos motivar a não apenas nos alegrar, não apenas engrandecer o nome do Senhor, mas de fazer também o nome do Senhor conhecido. E por isso a gente deve sim olhar para quando levar o Evangelho às pessoas, levar o Evangelho não simplesmente pensando num Deus que cura, não pensar simplesmente na bondade de Deus em nos servir, em nos sustentar, em prover aquilo que nós necessitamos, em nos livrar nas nossas aflições, mas de entender que a salvação última do inimigo ao qual nós não poderíamos nos livrar por nós mesmos ou por nada que fizéssemos, foi Ele que nos deu. Ele nos deu através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então a Ele é devido todo o louvor, não só nosso, o louvor de todo o mundo. O mundo inteiro já deve louvor a Deus, o simples fato de ter sido criado pelo Senhor. É a honra que é devida ao ser que é Deus, mas de maneira mais particular, aqueles que são alcançados pelo Senhor, aqueles que provam da graça do Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo, devem louvar e fazer conhecido o nome do Senhor. Fazer a missão de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as palavras do Senhor. Verso 25 e 26, ele diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam, viva para sempre o seu coração. Por que vão louvar? Vão louvar porque experimentam da salvação do Senhor. Porque eles experimentam da salvação do Senhor. No verso 25 ele diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação e cumprirei o meu voto. Provavelmente um voto que ele tinha feito ao Senhor no tempo da tribulação, uma oferta voluntária por tudo o que o Senhor havia feito por ele e agora estava sendo pago. As ofertas voluntárias estão lá descritas em Levítico 7, 26. E aqui então ele fala dos sofredores, o órfão, o pobre, a viúva, todos aqueles que mais necessitam do Senhor, hão de se alegrar dele, porque vivendo na dependência do Senhor, terão também dele ali o seu sustento. E assim todos louvarão ao Senhor. A gente sai da aflição com a oração de confiança para por fim chegar ao louvor daqueles que experimentam e daqueles que ouvirão da salvação do Senhor. Vejam o verso 27 ao 29, ele diz: lembrar-se-ão esses, que provam da salvação do Senhor, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então aqui aqueles que vão ouvir para além do povo de Deus. Pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Então, o contexto mais primário aqui é de que as nações mais remotas vão ouvir do livramento de Deus. O livramento, se a gente olhar em primeiro plano, no plano do salmista, é o salmista dizendo: eles vão ver o livramento que o Senhor me deu como rei, a Davi. Então vão se voltar para o Senhor em agradecimento. As nações de longe virão
para louvá-lo. E aqui a gente vê o Salmo, por exemplo, o Salmo 72, com promessas tais como essas. Salmo 72, dos versos 8 a 11, o salmista diz assim, e que é Salomão, dizendo: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os que habitam no deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sebá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. A ligação disso aí é que, à medida em que Israel fosse crescendo, ele deveria atrair o mundo inteiro para si. Então, ao mundo, ao ver o livramento que Deus dá ao rei daquele povo, que era chamado pelo nome do Senhor, o povo iria reconhecer, então, o grande reinado de Deus sobre todas as coisas, seriam atraídos. Israel seria como que um imã. O reino de Israel ia se expandir para cobrir, assim, toda a terra, sendo luz para as nações vizinhas, e assim muitos se converteriam ao Senhor. Verso 29 diz lá: então todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até o que não pode preservar a sua própria vida. Então, a ideia aqui é de que do maior ao menor, todos esses seriam atraídos ao Senhor. Não haveria separação mais entre ricos e pobres, mas de todas as pessoas que se encurvam perante o Senhor em submissão ao mesmo Senhor. Então Israel a começar de Israel, todas as gerações vindouras louvariam ao Senhor. Verso 30 ele diz lá: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Aqueles que não nasceram ainda vão ouvir falar do Senhor por causa dessa salvação que ele trouxe sobre o aflito. Se a gente volta lá no Salmo 78, dos versos 1 ao 7, ele diz assim: o salmista diz: escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca, porque abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então entendam aí os livramentos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se lhe esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então a geração seguinte também deveria ouvir aquilo que o Senhor fez, o livramento que Ele dá, e isso é algo que vem do Senhor. Então há uma tremenda virada no Salmo, né? Do sofrimento à nota de júbilo e de alegria. Sejam aqui, irmãos, relatadas. Ele diz então desses que virão, hão de ouvir, ele diz: eles hão de vir e anunciar a justiça dele, e o povo que há de nascer contarão o que foi que ele fez. Então a descendência também havia de ouvir e passar isso para frente, da salvação que ele trouxe. Sejam as experiências de Davi quando ele compôs esse salmo, seja a idealização de um justo que sofre, que aqui vem mostrando como se deve buscar a Deus. Isso não é de maneira exclusiva, como nós temos visto, de nenhum desses, mas tudo isso aponta para o Senhor, aponta para o Senhor Jesus de maneira última. Na cruz foi ele que clamou: meu Deus, como ele também fez aqui nas palavras finais. Ele diz, no verso 31, então aqueles que hão de nascer contarão que foi ele que o fez. Ele que fez o quê? Ele que deu a salvação. Ele que consumou a vitória. Então foi ele que o fez, está ali em paralelo com o que Jesus diz na cruz: está consumado. Grande obra de salvação que é anunciada então de geração em geração por meio de um sofrimento invisível. Ela veio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É isso que deve ser passado de geração em geração. Isso nós devemos lutar para transmitir às nossas gerações vindouras, aos nossos filhos, que
que Jesus é o servo de Deus, o servo sofredor, que sendo rei, que sendo Deus, desceu da sua glória, padeceu em nosso lugar e trouxe a salvação, a qual nós não poderíamos alcançar por nossas próprias mãos. Esse Senhor Jesus Cristo foi aquele que se identificou com o nosso sofrimento, ao ponto de o autor de Hebreus enfatizar isso na sua exposição da obra de Cristo lá em Hebreus, no capítulo 2, dos versos 10 ao 18, ele diz então que ele faz por nós ao tomar esse sofrimento sobre si. Hebreus 2, do 10 ao 18, ele diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, à salvação, à glória eterna, se aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que eles não se envergonham de lhe chamar de irmãos, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da grande congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, visto que os filhos de Deus têm participação comum em carne e sangue, e desses igualmente também participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, o que ele fez, né? Nos livrou do pavor da morte e do diabo, que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre da descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, inclusive no sofrimento último. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então foi ao passar por esse caminho de sofrimento, de angústia e de aflição, sem ser respondido por Deus, ele alcançou essa capacidade agora de poder ser-nos um fiel sumo sacerdote que luta pelo seu povo, que intercede a Deus, o Pai, por nós, o único mediador entre Deus e os homens no momento da nossa aflição. Então, que pelo o clamor do aflito, do rei aflito e sofredor, a salvação da verdadeira morte chegou para nós. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele sofreu a aflição última no nosso lugar. Que possamos nos alegrar nele, que possamos confiantemente exaltar o seu santo nome e não apenas transbordar desse júbilo em uma alegria indizível nos nossos lábios com cânticos de louvor, mas possamos então fazer assim conhecido o nome daquele que o fez, daquele que nos livrou da maior das aflições, aquele que nos livrou da morte e da morte eterna. Então que possamos pensar nisso, né? Das agonias do homem,